Amados do Senhor, paz seja convosco. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Eu quero agradecer ao nosso pastor, na pessoa do pastor Ismael, pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder estarmos aqui nesse dia e ministrarmos uma porção da palavra de Deus. Como o pastor Elcio falou na quarta-feira, né? Aqui no nosso culto de ensino, o pastor Elcio falou para que nós sejamos a boca de Deus, né? E eu tenho certeza nesta manhã que eu serei a boca de Deus para a igreja do Senhor neste lugar. Deus está aqui, irmãos, para receber a sua adoração, para receber o seu louvor. E na sexta-feira aconteceu algo interessante antes de nós lermos aqui. Eu sou um pastor que normalmente eu prego muito rápido, eu falo assim em poucos minutos, 1h15, 1h30. Brincadeirinha, hein? Teve gente que já desanimou aí, né? Na sexta-feira, eu estava no meu escritório aqui, né, na igreja, no Bible College, na secretaria, e o Espírito Santo falou para mim, você vai ministrar no domingo de manhã. Veio até um susto, né? Falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Aquela palavra que eu já tenho colocado no teu coração. E eu estava com a Bíblia aberta e com o meu iPad preparando alguma coisa, porque o obreiro não pode ser preguiçoso, né? Tem que estar sempre meditando, pesquisando, orando, buscando de Deus para poder alimentar a igreja do Senhor, né? E o diácono Hudson entrou na sala, olhou assim, viu a Bíblia aberta e falou, o senhor vai pregar, né? Falei, tem que estar preparado. E ontem, na parte da manhã, o nosso pastor mandou uma mensagem dizendo que nós estaríamos ministrando a porção da sua palavra. Irmãos, é muito bom nós estarmos na casa de Deus, e neste momento você está com o teu coração aberto, né? Disposto a ouvir a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem mesmo algo dos céus para a tua vida, né? E eu pretendo, em nome do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, ser esse canal do Senhor para abençoar a tua vida na manhã deste dia. Abra sua Bíblia comigo, em Josué, capítulo 9, glória a Deus. Do verso 3 ao verso 6, uma porção bastante conhecida da palavra, principalmente os obreiros, conhecem muito esta palavra, né? E nós vamos fazer menção dela na manhã deste dia. Amém? Eu vou pedir para que você depois mantenha a Bíblia aberta, né? Porque, eventualmente, nós vamos ainda retificar ou ratificar alguma coisa da nossa fala, mas sempre baseada na palavra do Senhor. Então, diz aí, 9:6, né? Acompanhe e me diga se tá desse jeito aí, né? E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, vestes velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gigal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Talvez a sua versão aí esteja diferente, mas eu queria te dizer o seguinte, a introdução desta mensagem, que eu estou chamando esta mensagem, irmãos, a palavra de Deus, ela nos orienta, a palavra de Deus nos baliza. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela é a bússola, né, que nos dá o caminho nesta terra. Se quisermos ser bem-sucedidos, né, temos que estar com a bússola, observando o caminho em que nós vamos caminhando. E mais precisamente nos tempos modernos, nós podemos dizer que a palavra de Deus é um GPS.
Tá certo, pastor Humberto? É um GPS divino, né? Que também tem o condom de nos encaminhar para as moradas celestiais, né? Nós estamos aqui nesta terra, mas o nosso alvo, o nosso objetivo não é esta terra, né? Por mais que alguém se dê bem, goste daqui, tenha uma vida muito boa, né? Mas um dia essa vida ela vai ser ceifada. Um dia ela vai deixar de existir. Eu não conheço ninguém que tenha 150 anos. Não sei se você conhece, né? Eu já vou fazer 75 e me assusto. Só me lembro que eu tenho essa idade quando eu olho no espelho, né? Porque a minha esposa continua dizendo, você é lindo, meu amor, eu te amo. E eu acredito, né? Eu acredito nela, porque é o amor da minha juventude, né? Eu posso dizer quase que da minha adolescência, então, eu acredito. Então, meus amados, nós estamos aqui, não sabemos o tempo que vamos palmilhar por esta terra, né? O certo é que vai chegar um dia, se Jesus não voltar à sua igreja, nós temos uma promessa do arrebatamento da igreja, né? E como eu anseio cada dia, irmão, parece que depois de uma certa idade você fica com o coraçãozinho batendo mais forte. Senhor, será que é hoje, Senhor? Será que não foi? Tá bom, Senhor, mas vai ser nesta madrugada, né? Ou vai ser amanhã cedo? Porque o nosso desejo, irmãos, é estarmos com o Senhor na eternidade, né? Você já pensou, irmãos, que delícia, quando o Apocalipse nos relata sobre a Nova Jerusalém, né? Nós ficamos vislumbrados, né? E já nos vemos pela fé caminhando nas ruas de ouro, né? Contemplando aquelas maravilhas que nos trazem, assim, tanta alegria no coração. Mas o que eu queria dizer, irmãos, quase sempre nós esperamos que Deus use alguém para falar conosco, trazendo uma mensagem de ânimo, de incentivo e de esperança, né? Quanto a gente deseja, olha, oh meu Deus, quem sabe o pastor Alci vai ser usado nesta manhã para me trazer uma palavra de incentivo, de ânimo e de esperança, pois esse é meu desejo também. Mas quase sempre, irmãos, nós esquecemos que a palavra de Deus, ela possui todas as referências, todas as orientações que nós precisamos para ser feliz. O que você precisa para ser feliz está aqui nesse livro. E Deus tem o maior prazer de já ter revelado isso, né? No espaço de 1500 anos, aproximadamente 40 autores foram usados por Deus para nos trazer o relato daquilo que Deus pretende para a tua felicidade, para a tua alegria e, por fim, a vida eterna. Mas aqui, irmãos, aqui nesta mensagem, nós observamos que, às vezes, por falta de discernimento, né, espiritual, alguns acabam fazendo concerto com o inimigo, acordo, composição, amizade com o inimigo, e hipotecando a sua palavra, dando a sua palavra, né, se comprometendo. Então, nesta manhã, nós queremos caminhar com vocês dentro desta palavra que nós temos lido, para mostrar, em primeiro lugar, mostrar aqui a astuta do inimigo, né? Mostrar a astuta do inimigo, e depois nós falarmos aqui também vamos falar aqui sobre o perigo de não buscarmos a Deus, e quando a verdade vem, que nós já hipotecamos a nossa palavra, né? Então, é crível nesta mensagem que a ordem do Senhor dada em Deuteronômio capítulo 7, depois você, em casa, você verifique bem isso aí. Em capítulo 7, a ordem do Senhor foi dada para que, quando eles fossem introduzidos na terra prometida, e aqui eu abro um parênteses, né, para dizer, vocês se lembram que durante 430 anos, o povo de Deus, os israelitas, né, os hebreus estiveram no Egito, né, na condição de escravo. E depois Deus, vocês conhecem toda aquela história, eu quero ser bem sucinto, Deus preparou um libertador e os tirou. E durante a caminhada no deserto, né, durante a caminhada no deserto,
eles poderiam ter feito aquela caminhada em simplesmente um mês, né? Nós falamos disso aqui há uma semana atrás na igreja. Porque a distância do Egito até Canaã era de 425 quilômetros. Ou seja, uma viagem daqui a Orlando. No entanto, no deserto, Deus foi provar se de fato havia fé e confiança no coração daqueles que ele libertou lá no Egito. Irmãos, e nesta manhã, o desejo do coração de Deus é saber como está o teu coração, se você tem fé, se você confia no Senhor, se você está caminhando nesta terra, que muitas vezes nos é adversa às circunstâncias, mas você está confiando no Senhor. Você está colocando a sua confiança, não é na sua condição, na sua experiência, no seu emprego, no seu poderio econômico, mas está confiando no Senhor. E aí o que acontece? Lá no deserto, Deus deu uma orientação, falou, olha, preste atenção, quando vocês chegarem lá na terra prometida, né, vocês vão destruir, vão acabar com todas as 7 nações mais poderosas que estão habitando lá. Haviam 7 nações, uns nomes tão esquisitos aqui, né? Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Olha, cada nome, né? Então, e havia um motivo pelo qual Deus pediu que o povo dele, ao chegar ali, pudesse exterminar com aquele povo. E o motivo era o seguinte, irmão, em primeiro lugar, Deus prometeu a terra Canaã aos descendentes de Abraão, mas eles deviam ter a santidade, ter uma vida santa diante de Deus. Mas só que essas 7 nações, eles faziam sacrifícios humanos, cultuavam deuses, né, que não era o Deus de Israel, deuses pagãos, eles eram nações pagãs. E Deus não queria que eles chegassem lá, começassem uma nova vida, envolvido naquela corrupção humana, naquela degradação humana terrível, né? Qualquer semelhança com os dias que nós estamos vivendo não é pura coincidência. Então, meus amados, o que aconteceu? Os gibeonitas, você prestou atenção aqui no que nós lemos? Os gibeonitas, que também eram daquela região, armaram um plano. E chegaram lá e disseram assim, ó, os gibeonitas, ouvindo o que o líder Josué fizera com Jericó e Ai, né? Vocês se lembram dos muros de Jericó? Aquelas muralhas tão fortalecidas, né? Impenetráveis, né? Com aquele exército que tinha, vamos dizer assim, certeza de que seriam imbatíveis, né? Os soldados e toda a sua cúpula. O que aconteceu? Aqueles muros simplesmente ruíram pelo poder de Deus, não pela força do braço humano. Mas aí o que aconteceu? Os gibeonitas, prestando atenção nessa situação, eles fizeram uma simulação de engano. Falou, olha, vamos chegar lá, vamos com roupa velha, vamos levar pão velho, né? E vamos dizer que nós estamos viajando há muito tempo no deserto e estamos vindo de tão longe, né? E vamos pedir para que eles façam um acordo com a gente, que eles façam paz com a gente, façam amizade com a gente e nos receba na sua comunidade. Olha que coisa tremenda, irmãos. E aí, dito e feito, quando eles chegaram, vocês prestaram atenção na história, né? Eles contaram essa história para Josué e para os príncipes de Israel, né? Os líderes. E aí os líderes, né? Um começa, olha para o outro, e olha aqui, coisa e tal. E decidem, né? De fato, em nome do Senhor, fazer acordo com eles. Falei, tá bom, então nós vamos fazer um acordo. E fizeram uma parceria, fizeram um acordo e receberam, né? E a palavra selada, uma vez selada, ela é para sempre, né? É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado naquilo que nós falamos, porque palavras são sementes, né? Se a gente falasse uma coisa e simplesmente ela desaparecesse,
tudo bem, né? Mas não está bem não, porque quando nós proferimos uma palavra, ela produz os seus efeitos, né? Na dimensão espiritual e até na vida moral, na vida matrimonial, na vida familiar e etc. Essa palavra proferida, essa palavra dita, ela vai, no seu tempo, ela vai produzir aquilo que precisa. E aí o que aconteceu? Por falta de prudência e de oração. Talvez Josué, me permitam aqui os pastores, né? Talvez Josué, tendo em vista as grandes vitórias, né? As grandes conquistas, ele diz, não, nós somos o cara, nós estamos tranquilos, vamos fazer acordo aqui. Bom, já ouvimos o que eles falaram, esqueceram do principal da vida dele. E qual era o principal da vida deles? E consultar a Deus, e falar com Deus. E aí, Deus agiu, mostrou, revelou, trouxe a verdade, e, na verdade, eles eram povo dali, e simularam tudo aquilo, né, para ficar numa boa junto ao povo de Israel. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que nós que estamos nesta vida, caminhando com Cristo, rumo à vida eterna, nós precisamos colocar a nossa vida no altar de Deus, e sempre que surgirem as circunstâncias danosas, circunstâncias contrárias, nós não tomarmos decisões em cima das nossas experiências, né? Não, mas eu tenho muita experiência, eu sou uma pessoa que tenho muita capacidade, eu estou preparado para tomar essa decisão, e muitas vezes tomamos decisões precipitadas e depois nós vamos nos arrepender. E quando esse arrependimento chega, é muito triste para nós, porque nós vamos sofrer desnecessariamente. Não precisávamos passar por aquilo, mas nós esquecemos do principal, que é buscar a presença de Deus e receber a resposta de Deus sobre aquela circunstância. Aquela circunstância, ela tem duas possibilidades: nos trazer alegria ou nos trazer sofrimento. Depende se nós a fizemos, né? Se a decisão que nós tomamos, se ela foi uma decisão na direção do Senhor. Às vezes eu sou prolixo e até repetitivo, né? Porque eu gosto de lembrar as minhas próprias experiências, das vezes que eu cometi erros fatais. E quando você comete erro, você sendo sozinho, né? Você vai sofrer sozinho. Mas quando você tem esposa, tem filhos, né? Tem uma responsabilidade familiar, aí o cabeçudo tomou uma decisão fora da direção de Deus, e agora? Qual vai ser a situação, né? Bem rapidamente eu me lembro, antes de continuar aqui, me lembro que uma época muito boa da minha vida, né? 22 anos de idade, casado, já tinha chegado a primeira filha, e eu estava muito bem empregado. Estava num emprego que era aquele emprego que toda pessoa sonha, né? Um encarregado administrativo de uma empresa do governo, né? Com 22 anos de idade, ganhando bem. E os anos foram se passando, aí veio a segunda filha, e passado um tempo, mais um tempão depois alguns anos, a irmã Ruth ficou grávida da terceira, né? E aí eu fui falar com o diretor, falei, olha, o negócio é o seguinte, eu estou terminando a faculdade, né? Mais um tempo aí, vou ser doutor. Olha que prepotência do ser humano, né? Prepotência. Vou ser doutor, e aí? O que o senhor tem de melhor para mim aqui? Porque não dá, né? Eu vou ser pai pela terceira vez agora. E ele falou, olha, eu sinto muito, mas gostaria muito, porque o cargo superior ao seu é o meu. E como é que eu vou fazer, né? Não dá, aí a coisa muda de figura, né? E aí ele falou, ó, eu vou te dar férias, vou fazer o seguinte, vou te dar férias, e nesses 30 dias, se você arrumar um emprego melhor, eu, com muita tristeza, porque eu gosto muito de você é uma pessoa muito útil aqui, né? Mas
aí eu te dispenso, você vai receber tudo o que você precisa e coisa e tal. Bom, resumindo a história, né? Resumindo a história. Sem direção de Deus, para entrar lá, para chegar ali, eu chorei muito, orei muito, busquei ao Senhor pelas madrugadas, campanhas de oração. Minha mãe, mamãezinha, ora aí, por favor, mãezinha, né? Campanhas de oração e tudo. E agora, para tomar uma decisão que podia mudar não só a minha vida, mas a vida da minha família, o cabeçudo aqui simplesmente achou que era a última cocada do tabuleiro, como se diz, né? Meus amados irmãos, realmente abriu uma porta que aparentemente era uma porta extraordinária, era algo fantástico, né? Mas não havia nada de Deus ali, não havia propósito de Deus naquele lugar. E aquela porta durou apenas 11 meses, né? Na verdade, durou apenas 11 meses. E depois fomos curtir um período enorme de desemprego, né? E as coisas começaram a faltar. E agora já não era mais uma boca, não era só a minha, né? Se fosse a minha, comia banana lá e, né? E pegava uns mamãos e resolvia a questão, né? Mas tinha a esposa, tinha 2 filhas e a terceira, né? A terceira estava chegando aí, estava aí, já estava até. Aí, meus irmãos, a ficha caiu. Falei, Senhor, o que eu fui fazer da minha vida? Eu não posso ter esse tipo de erro. Eu quero te dizer com toda sinceridade, você não pode cometer esses erros grotescos, porque se você errar minimamente naquilo que você vai fazer, sem a direção de Deus, você vai sofrer. A bênção, a felicidade, a alegria vai deixar de reinar na sua vida e na sua casa. E aí, irmãos, aí eu percebi, a ficha caiu, falei, Jesus, o que eu fiz da minha vida? Tem misericórdia. Aí o cabeçudo aqui foi para o joelho orar, jejuar, buscar, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Deus falou, é? Você viu o que você fez lá atrás? O que você fez? Eu sei, é verdade, Senhor, eu fiz mesmo. E agora, Senhor? Aí mandamos o currículo para algumas empresas em São Paulo, através do Estadão, né, que colhe o Estadão lá no domingo e faz o recortezinho lá e depois manda currículo, né? E fomos selecionados, na época, por 2 grandes empresas, uma na área de bancos e outra na área petroleira. Aí, quando fiz o teste, fiz tudo, passamos, quando veio os dois telegramas das 2 empresas, né, das 2 organizações, dizendo que era para ir fazer o exame médico para começar a trabalhar, eu falei, negativo. Falei, agora vou dar uma de importante, né? Negativo. Peguei os 2 telegramas, coloquei debaixo do joelho e falei, Senhor, eu não vou mover um passo se o Senhor não me disser qual direção eu devo seguir. Nós não podemos chorar mais, irmão, não podemos errar mais, nós temos que ter a certeza de que Deus vai conosco naquela batalha, porque senão nós iremos perecer. E aí, irmãos, e as coisas, eu tinha falta de tudo, faltava tudo, só não faltava a presença de Deus, né? Aí eu cheguei em casa naquele dia, depois de tanta coisa, falei, Ruth, Deus vai falar comigo hoje. Ruth regalou o olho, né? Ela nunca duvidou, né? Graças a Deus que quando eu falo lá, a minha palavra em casa sempre foi a última, sabe? Sim, senhora. Aí eu falei, Ruth, Deus vai falar comigo. E para nós ter certeza, para você ter certeza que Deus vai falar comigo, nós vamos lá pegar a mamãe e nós vamos na congregação tal. Deus falou para mim ir lá na congregação que Ele vai falar comigo lá. A Ruth, tudo bem. Fomos buscar a mamãe e chegamos na congregação. Falei, agora vai ter aquele culto de fogo, né? Aquele culto poderoso e maravilhoso. Aí Deus vai levantar um vaso e esse vaso vem e vai estender as mãos. É que nem Naamã, né? É o que Naamã queria, né? O tapete vermelho. Não, Deus falou, Ele vai estender as mãos e a bênção vem. Quando nós chegamos na congregação, não tinha culto, era ensaio do coral. Era ensaio do coral, meus irmãos.
Aí eu fiquei com aquela cara de Alcir, né? Fiquei olhando. E o maestro, que por sinal chamava-se Gênesis, olha o nome do irmão, Gênesis. O Gênesis olhou para mim assim, falou: ô irmão, então já que o senhor está aqui, vamos fazer uma oração, né? Nós vamos começar o ensaio do coral e o senhor faz uma oração aí. Sabe aquela oração que você faz tão xoxa assim, que parece que não chega no teto, né? Senhor, né? Ah, Senhor, aquela oração, né? Mas enquanto eu estava articulando algumas das palavras, o Senhor bradou: meu servo, aleluia, eis que eu tenho me agradado do propósito que você fez. E não é nenhum desses dois. O que eu tenho para ti chegará ainda esta semana a ti. Glória a Deus, irmãos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus foi assim pontual, irmãos. Atingiu o alvo, né? Não é nenhum desses dois. Maravilhosamente, se você olhasse, humanamente falando, encantava qualquer candidato à vaga lá, né? Mas Deus falou: não é nenhum desses dois. E Deus falou mais ainda: o que eu tenho para ti virá ainda esta semana. Olha só, irmãos, é por isso que o pastor Joel sempre, certa feita, pregou uma palavra aqui, dizendo que as bênçãos de Deus vão correr atrás da gente, irmão. Quando você é fiel ao Senhor, quando você entrega, irmão, os seus problemas, a sua confiança, a sua esperança nas mãos do Senhor, Ele é fiel e as bênçãos de Deus correm atrás de você. Elas vão te procurar e de repente você vai dizer: meu Deus, quantas bênçãos! É porque na tua fidelidade Deus realiza. Fecha o parênteses aí. Então, irmãos, aqueles homens que vieram procurar Josué, eles sabiam de tudo que Deus tinha feito através de Josué e dos israelitas. Ele sabia, por exemplo, o que aconteceu com Sião, com Sion, o rei de Esbom, com Og, rei de Bazã, né? Ele tinha um retrato de tudo que aconteceu. Então eles chegaram e falaram: vamos fazer esse acordo. Então o que aconteceu ali? Eles chegaram com mentira e engano. O inimigo, irmãos, ele sempre vem nos trazer, ele nunca vai chegar para você e dizer: ó, eu sou o capeta, eu sou o Satanás, eu sou o tentador, eu venho aqui te oferecer alguma coisa, mas eu sou o diabo. Eu sou aquele que vai destruir você lá na frente. Ele nunca faz isso. Ele sempre vem com artimanha, com mentira, com engano. Ele vem pintando a coisa assim, deixando maravilhosamente. E se nós não estamos com os nossos olhos ungidos pelo Senhor, nós vamos ser presas fáceis. Vamos cair no engodo, né? Então, o que aconteceu, irmão? Aqui aconteceu 3 coisas que eles contaram para Josué e para os príncipes lá. Primeira coisa, eles fingem propósitos pacíficos, né? Pô, nós estamos aqui buscando aqui a amizade de vocês, o carinho de vocês, queremos estar junto. Olha, parceiro, vamos seguir junto aí com vocês, coisa e tal. Fingiram isso, né? Eles disseram assim: olha, nós vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco, né? Fazer acordo conosco. Então, o segundo que eles agem e fazem, eles fingem submissão, né? O que é isso, irmão? Eles disseram: nós somos teus servos, né? Eles ofereceram submissão. O inimigo, quando ele bate a nossa porta, ele vem até com um sorriso, com gate, né? Sabe aquele sorriso lindo assim? Abre aquele sorriso, com palavras bonitas, mas atrás disso vai estar um anzol daqueles terríveis para nos pegar, né? E terceiro, irmãos, eles fingem piedade. Se você perceber no texto que nós lemos aí, eles fingem piedade, né? Teus servos vieram por causa do nome do Senhor teu Deus. Olha, nós estamos aqui para fazer parceria com vocês por causa do nome do teu Deus. Nós queremos também estar nesse mesmo diapasão, queremos estar nesse mesmo clímax, né? Então, o que aconteceu, irmãos? Fica patente nesse texto que Deus quer nos ensinar nesta manhã,
é que o perigo é não buscar a Deus. E no verso 14 aí vai dizer que então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor, e Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles que lhes daria a vida, e os príncipes das congregações lhes prestaram juramento. É sempre perigoso, irmãos, apressadamente nós anteciparmos um juízo de valor, né? Eu sei que, vou dizer uma coisa para vocês agora, revelar uma coisa íntima aqui. Quando a gente é mais novo, pastor Adriel, a gente é meio espalhafatoso, né? Tem facilidade para ser precipitado. Mas depois que o cabelinho vai branqueando, os anos vão passando, você vai ficando mais reflexivo, né? Vai ficando mais meditativo, será que eu vou estar certo de tomar essa decisão? Será que, espera aí, deixa eu falar com o dono da minha vida, né? Deixa eu levar essa questão ao dono da minha vida, ao Senhor da minha vida. Então, meus queridos, ficou patente, né? Ficou patente naquela situação que eles simplesmente tomaram a decisão precipitada, fizeram aquele acordo, e aquilo, na verdade, não era propósito de Deus que aquilo acontecesse, né? Porque Deus estava limpando a situação e dando ao povo de Israel uma condição única, né? Que é sempre o que Deus pretende na nossa vida. Número 3, quando a verdade já vem, nós já hipotecamos a nossa palavra. Quando chegou a realidade dos fatos, já tinham feito o acordo. E depois que fez o acordo, como diz o pastor Adriel de vez em quando, já Elvis, né? Depois que fez o acordo, já Elvis. Então, meus amados, olha só. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem um acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E as suas cidades eram Gibeon, Cesira e etc, etc. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor de Israel. Por isso, toda a congregação murmurava agora contra os príncipes. Todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Quer dizer, é muito terrível. Tem pessoas que têm muita facilidade, né? Ah, não, eu juro em nome de Deus. Irmão, é o maior pecado. Não temos essa condição, nunca devemos ter, de fazer esse tipo de juramento, né? Por mais que seja a realidade dos nossos fatos, né? E, finalmente, irmãos, olha só, o que aconteceu? Quando a verdade vem um dia, ela chega e traz consequências, né? Entre muitas consequências que a verdade, quando a verdade chega, depois que nós tomamos uma iniciativa precipitada, eu estou atento ao relógio lá, pode ficar tranquilo. Quando a verdade chega e traz a realidade de tudo aquilo que realmente o é, nós vamos aprender lições ou não. Tem gente que está sempre levando assim na cabecinha e continua errando, né? E a primeira coisa que veio aí mostrar é a falta de discernimento. Ficou patente, né, que faltou discernimento deles para entender que era uma jogada do inimigo, né, para ludibriar e fazer parte da comunidade e ficar numa boa, como se diz, né? Como é que nós podemos, irmão, ter o discernimento? Só pelo Espírito de Deus. E como é que esse discernimento vem pelo Espírito de Deus? Através da oração de uma vida devocional. Quando nós temos uma vida devocional, uma vida de oração, Deus vai te fazer conhecer detalhes e você vai ficar pasmo, né? Quando o Espírito Santo falou que eu iria pregar no domingo, eu fiquei assim, né? Deu aquela tremida, aí eu falei, não, eu já conheço a voz do meu Senhor, né? Já corri preparar alguma coisa aqui, para não ficar que nem lata batida, virando aqui, né? E aí o que aconteceu, irmãos, com eles? Aí veio a segunda coisa.
mostra a falta de visão espiritual. Faltou visão espiritual. E o crente não pode deixar de ter visão espiritual, porque é através da visão espiritual que Deus nos mostra esse mundo tenebroso, né? Eu me lembro que há um corinho que diz: olha bem para ele no clarão da luz. Quando vires que é ele, completa aí, pastor Gui, clama o sangue de Jesus, né? Esse corinho a gente cantava muito. Olha bem para dizer, olha bem para o cão, olha bem para a circunstância, olha bem para o problema, não com a sua visão material, física, intelectual, experiencial, etc., né? Mas olha para ele no clarão da luz, aquela luz do Espírito Santo que brilha em sua vida e que está em você, e quando você olha o problema, olha a circunstância sob essa ótica, você vai perceber que maior é o Senhor. Maior é o Senhor. Amém, irmãos? E terceiro, irmãos, o que aconteceu aqui? Mostra a falta de oração e paciência para ouvir Deus falar. Quantas vezes nós dobramos os joelhos, entregamos um problema para Deus, levantamos da oração e diz: pronto, agora já estou preparado para tomar a decisão. Espera aí, ô cabeção, Jesus já deu a resposta, ele já falou, então aquieta o teu coração. Fique na paciência, Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. Vamos esperar com paciência. Entre em oração, entrega o problema para Deus e não se precipite. Porque a precipitação é a mesma coisa de não ter entregue ao Senhor o problema, a dificuldade. Porque o que vai importar é a solução. É o the after, né? Como se vocês falam aí no inglês bem puritano, né? Não é mesmo? Então, meus amados irmãos, aí, olha o que aconteceu. Josué os chamou e falou-lhes dizendo: por que nos enganaste, né? Agora vocês vão ouvir a sentença, né? Por que nos enganaste? Dizendo que muito de longe habitamos, morando vós no meio de nós. Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa de meu Deus. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Então, meus amados, o que nós queremos dizer com isso? Quando você fala em nome de Deus, quando você tem a unção de Deus, quando você é propriedade de Deus, a tua palavra, ela tem um efeito na dimensão espiritual tremenda. Quando você ora e você apresenta aquilo diante de Deus, confiando no teu coração, pode esperar, as consequências virão, né? E foi o que aconteceu na vida daqueles homens, né? Que se tornaram servos, rachadores de lenha, por causa da mentira que eles contaram. E aqui eu abro um parênteses, já estou quase terminando, viu? Abro um parênteses para contar a segunda experiência que vocês já me ouviram falar aqui. Para que você sempre tenha confiança no Senhor. Amém? Parece que vocês não ouviram. Para que vocês tenham sempre a confiança do Senhor, né? Para aqueles que são mais novos, que chegaram há pouco tempo, eu conto sempre que um dia, uma das minhas filhas, né, a de número 3, é uma benção. Em casa a gente tem que começar a contar assim, peraí, número 1, 2, 3, peraí, está faltando, é a 4, né? Ela chegou chorando em casa. Pai, eu não aguento mais, pai, eu não aguento. O que foi, filha? A minha boss, a minha chefe está me perseguindo, está terrível, está difícil. Eu não aguento mais, pai. Mas chegou chorando assim, que nem criança mesmo, né? Quando você toma um pirulitozinho. Aí eu falei: mas filha, você já aprendeu. Você tem intimidade com Deus, você foi criada no Evangelho. E você tem experiência com Deus. Por que você não orou ainda? Ah, pai, eu não tenho força para orar. Essa luta está tão grande que eu não tenho força. Tá bom, filha, então dobra o joelho aí. Como é que chama a sua voz? Fulano de tal. Senhor Jesus, olha só. Preste atenção, irmão, você tem um Deus poderoso. Claro que você não vai pedir
para Deus matar ninguém. Porque você não é... Que é isso, né? Gostou, né, pastor Elcio? O senhor já fez isso. Quer dizer, não. Tá. Você não vai pedir para Deus matar ninguém, não é isso. Inclusive, essa circunstância aqui, daqueles povos que foram aniquilados, aquilo valeu para aquela época. Para o período da graça, não se aplica mais, viu? Ninguém vai orar para matar o seu inimigo, não. E aí, irmãos, quando terminamos aquela oração, eu falei, descansa, filha, descansa. Deus já entrou na situação. Não levou 30 dias, né? Ela veio. O que aconteceu? Está tão alegre hoje? O senhor não sabe o que aconteceu, pai. Aconteceu assim. Afastaram a voz. Falei, Pois agora você vai dizer para ela que Jesus a ama e que Jesus tem propósito na vida dela. E que Deus tem algo para a vida dela. Ela até regalou o olho, né? Porque falou, puxa vida, eu pensei que meu pai ia também levantar as duas mãos e dar pulo de alegria. E ela foi e falou para essa amiga dela, resumindo. Ela ganhou a amiga para Jesus. Essa amiga veio aqui, aceitou Jesus. Quando ela foi para ser batizada ali, o pastor Joel me autorizou que eu fizesse o batismo dessa amiga dela. E ela se tornou a melhor amiga da minha filha. Jesus batizou essa moça com o Espírito Santo. E hoje ela praticamente ganhou a família dela inteira para Jesus. É o resultado da oração. Então, seja lá o que você estiver passando, viu? A resposta de Deus te chega hoje. Confia no Senhor, dobra o teu joelho. Há situações que Deus permite que aconteça por causa da dureza do nosso coração. Em outras, porque Deus quer nos corrigir em alguma coisa. Mas também existe o dedinho do cão. E quando se trata do dedinho do cão, quando você ora, você pede a Deus, Deus entra com providência na tua causa e coloca por terra. Então, meus amados irmãos, concluindo aqui. No contexto, irmãos, vocês percebam que, apesar de tudo, Deus, depois de muitos anos do mal, Deus tirou o bem, porque Deus não tem prazer no mal, né? A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Você já ouviu isso, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, né? Quando nós falamos no homem, nós estamos falando no ser humano, mulher e homem. Então Deus não tem prazer na sua... Eu costumo dizer, vocês já me ouviram falar aqui, que nós somos a obra-prima de Deus, né? E certa feita eu li alguma coisa que quando Deus estava fazendo você, Ele estava olhando para Ele. Então você é a imagem de Deus. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, olha só, mesmo assim, Deus teve misericórdia dos gibeonitas. E o que aconteceu, né? Entre os homens valentes de Davi, você vai encontrar alguns que foram gibeonitas, que Deus usou para estar ao lado de Davi. E também, por ocasião entre os edificadores dos muros de Jerusalém, nos tempos de Neemias, também tinham os gibeonitas lá ajudando. Então, eles se conscientizaram de que só Deus é o Senhor, né? E até um profeta, chamado Azur, de Gibeão, Deus usou até um profeta no meio deste povo. Então, não existe empecilho, obstáculo para Deus salvar alguém. Às vezes você olha para alguém e você vê, mas eu sou tão pecador, eu sou isso, eu fiz tanta coisa errada. Pois olha, Deus tem poder, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando fala em todo pecado, fica algum de fora ou não? Todo pecado. Então, meus amados, concluindo, reflita naquilo que você ouviu aqui. Tá? Que você ouviu. Eu queria adicionar que nós, muitas vezes, nos julgamos tão potenciais, né? Tão capacitados, e nas decisões que nós tomamos, como eu já disse, nós nos precipitamos, né? Então, a Bíblia diz, irmãos, sobre o jugo desigual, não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Então, a Bíblia,
quando eu disse que a Bíblia é a bússola, é o nosso GPS, tudo que você precisa para ser feliz está aqui na palavra de Deus. Não te aparta da palavra de Deus por nada desta vida, né? E outra coisa, irmão, neste contexto, quando nós falamos aqui nesse contexto, a Bíblia está falando no namoro com pessoas incrédulas, gerando casamento. Deus tem poder para depois salvar. Eu tenho muitos testemunhos disso aí, né? Mas por que correr risco, né? Por que correr risco de ir fora do povo de Deus buscar alguém para você, né? Fica aí, meu querido, você que é solteiro, que é solteira, né? Confie no Senhor, amém? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. E outro sim, irmãos. Também nós temos facilidade de fazer sociedade em negócios comerciais, né? Temos sociedade de fazermos eu, graças a Deus, eu não tenho lembrança de ter tido alguma sociedade na minha vida com, assim, montar uma empresa, alguma coisa, com pessoas que não têm o mesmo perfil, o mesmo pensamento, porque não vai dar certo, irmão. Você quer orar para tomar uma decisão? Pessoal, não, o que é isso? Vai orar para quê? O meu Deus é outro. Então, nós precisamos tomar muito cuidado em nos prender a julgo desigual, né? Então, reflita naquilo que eu trouxe aos irmãos aqui e lembre-se de uma coisa interessante. Pedro registrou, na primeira de Pedro, epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tenha cuidado com a tua vida, né? E como eu posso ter cuidado, pastor Ciro, com a minha vida? Tendo uma vida devocional autêntica, né? Orando, se consagrando, lendo a palavra de Deus, para não ter surpresa, né? E outra coisa, irmãos, nós temos os inimigos externos, né? Que é aqueles que muitas vezes são fáceis de serem identificados quando vem o problema, né, pastor Reinaldo? Mas também nós temos os inimigos internos. E eu fiquei assim bastante assustado quando eu estava preparando essa palavra, e o Senhor falou ao meu coração dos inimigos internos. Meu Deus, eu tenho um inimigo interno? Jesus, tem misericórdia de mim, porque aí é mais difícil, porque eles são invisíveis, né? Os inimigos internos, eles são invisíveis. Eles não se aparecem com perna, braço, olho, ouvido, mão, cabelo, boca, né? E aí, meus amados, aí eu lembrei que esses inimigos externos são terríveis, irmãos. Por isso que, nesta epístola, o apóstolo Pedro falou: deixando, pois, toda a malícia, todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações. Esses são os inimigos internos de cada um de nós, né? E às vezes, quando eles agem na nossa vida, nós corremos o risco de nos precipitar em avaliações, em tomada de juízos, né? Em opiniões, e depois nós vamos sofrer as consequências de tudo isso. Amém? Entenderam? Amém. Glória a Deus. Então, eu quero agora, irmãos, eu quero fazer 4 convites aqui. Feche teus olhos, nós já estamos terminando. Eu quero fazer 4 convites, com a maior sinceridade do meu coração. Eu quero, no primeiro convite, a quem já passou por situação semelhante, de se relacionar com alguém, e de repente você ganhou um inimigo gratuito. Porém, agora, você pede discernimento e experiência ao Senhor para estar preparados. E eu quero te dizer que nesta manhã, Deus vai te preparar, Deus vai te dar essa sensibilidade de você perceber, de você aguçar. E se você, coloque sobre seus pés, e se você está pensando em estar preparados para poder ter essa perspectiva espiritual, levante do seu lugar, venha aqui à frente e nós vamos estar orando por você. Amém? É bem rápido. Amém? Temos alguém? Deus vai trabalhar na tua vida, Deus vai te dar graça. E aqueles que têm se levantado contra você, no teu trabalho, na escola, até mesmo, né, um vizinho, você vai pedir para que Deus entre, te fortaleça, te dê graça, te dê visão dos céus e entra com providência na tua causa. Amém?
O segundo convite que eu quero fazer, irmãos, bem rápido, é a quem já passou, por exemplo, aqueles que têm demonstrado sabedoria. Você tem sabedoria e prudência em suas relações, mas você quer continuar assim. Senhor, pastor Alciro, olha, muito obrigado, Deus te usou para dar essa palavra, mas eu tenho essa sabedoria, eu tenho essa prudência, né? Eu, quando vou tomar a decisão, eu oro, eu busco a Deus. Você quer continuar tendo essa decisão sob a orientação do Espírito Santo? Vem aqui à frente. Nós vamos orar a Deus para que Ele aguce isso na tua vida e você tenha sempre uma leitura espiritual do problema. Amém? E finalmente, eu queria fazer um convite para aqueles que estão enfermos e necessitam da oração para serem curados. Porque o nosso Deus, Ele cura. Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo e Ele leva para os céus. Amém? 30 segundos para você sair do seu lugar e você vir. Nós já estamos terminando o nosso serviço. E eu quero juntamente pedir aos pastores que venham aqui à frente, por favor. E nós vamos estar orando, pedindo a Deus que esta palavra que tem sido ministrada nesta manhã seja uma palavra de advertência, de orientação, possa preparar a tua vida para os embates, né? Nós precisamos estar preparados para os embates, para as lutas, para as dificuldades que advêm no dia a dia. E você é um guerreiro, né? É um guerreiro do Senhor, um soldado do exército do Senhor. Amém? Vamos orar então. Vou pedir à igreja, levante a sua mão, estenda a sua mão aqui em direção. Senhor meu Deus, meu eterno Pai, temos ministrado a Tua palavra nesta manhã, Senhor, ao coração da Tua igreja. E eu tenho plena convicção, Senhor, que esta era a palavra que o Senhor tinha para os nossos corações neste dia, nesta manhã. Aqui estão os Teus filhos, Pai, e eles vieram porque foram tocados pela Tua palavra e estão aqui aquecendo, estão concordando com tudo aquilo que foi dito, Pai. Não foram palavras proferidas de mim mesmo, Senhor. Tenho certeza que o Teu Espírito Santo as colocou em minha boca. E agora, meu Deus, estenda a Tua mão de poder. Aqueles que estão passando por alguma luta, por alguma dificuldade, Senhor. Eu repreendo, Pai, toda obra do inimigo contra a vida dos Teus filhos. E também oro por mim e por minha casa, para que não haja retaliação do inimigo. Porque todas as vezes que nós entramos numa brecha, o inimigo se levanta contra nós, Pai. Em nome de Jesus, cobre com Teu sangue a vida dos Teus filhos e coloca por terra, Senhor, todo embaraço, toda dificuldade, todo problema, Pai, dando vitória, Senhor. Pai, também aqueles que vieram aqui à frente ao altar e que estão tendo enfermidade, Pai, passando por alguma enfermidade, Senhor. Decreta nesta hora, Senhor, que esta enfermidade vai embora em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, com fé e com confiança, de que toda enfermidade, tenha ela a origem que tiver, seja desfeito agora, Senhor. Pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Amém, Jesus. Fazendo assim, você será muito feliz. Oh, não se perca agora. Confia que essa história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será